Primeiro vou alertar de uma questão muito comum que eles perguntam em prova. E depois eu vou tentar fazer a apresentação mais didática possível a respeito desses pontos, que também acaba sendo exigido na prova de vocês. Tá? Cuidado com a seguinte afirmação. Eles colocam já na alternativa A, para os mais apressados caírem na armadilha. Então vejam só. Ato da administração é a mesma coisa que ato administrativo? Não é. E eles colocam sempre na alternativa A. É impressionante. Tá? Lembrem-se do seguinte, a administração pública produz vários atos. São os chamados atos da administração. O ato administrativo que nos interessa de perto é apenas uma espécie do gênero ato da administração. Então nós vamos estudar aqui ato administrativo, espécie do gênero atos da administração. E como eu disse para vocês, na minha opinião, a maneira mais didática de apresentar esse ponto na matéria é traçar as diferenças do ato administrativo em relação a outros atos produzidos pela administração pública. Nós vamos ver quais são as diferenças, porque é isso que eles vão explorar na prova de vocês. Tá? Primeiro, pessoal, eu vou apresentar um conceito para vocês de ato administrativo que eu criei há 8 anos. E eu sempre pego questão, exame da ordem, concurso público e vou testando esse meu conceito. Enquanto estiver funcionando para você acertar a questão, tá ótimo. Tá? O dia que não estiver funcionando, eu acabo deixando de lado. Mas, por enquanto, tem dado certo. O conceito que eu elaborei, ele não tem nada de inovador. Tá? Não tem nada de sensacional. É o mais tranquilo possível para você acertar as questões na prova e compreender a matéria. É um conceito amplo, é um conceito genérico, mas resolve os nossos problemas. Se vocês acharem que o conceito é muito amplo, eu vou trazer uma sugestão de um conceito mais enxuto. Mas, repito, é o conceito genérico que funciona melhor. Tranquilo? Mas aqui a gente dá várias opções e tenta estabelecer aqui um norte para o nosso estudo. O conceito é o seguinte, se vocês puderem anotar, eu agradeço. Ato administrativo é um ato jurídico. Ato administrativo é um ato jurídico que decorre do exercício da função administrativa. Ato administrativo é um ato jurídico que decorre do exercício da função administrativa, sob um regime jurídico de direito público. Sob um regime jurídico de direito público. Ato administrativo é um ato jurídico que decorre do exercício da função administrativa sob um regime jurídico de direito público. Todo mundo anotou aí, tranquilinho? Tá. Vamos analisar por partes aqui esse conceito. Primeiro ponto, e que é importante lembrar, todo ato administrativo é um ato jurídico, produz efeitos jurídicos, produz uma alteração no mundo do direito. Todo ato administrativo é um ato jurídico, produz efeitos jurídicos, produz uma alteração no mundo do direito. Vou pegar um exemplo bem gostoso. Imagine o ato de nomeação de vocês para um cargo público, para o cargo dos seus sonhos. Já vai visualizando ali. Né? Nomeação é o nominho de vocês no Diário Oficial. Então, o ato de nomeação é um ato administrativo. Logicamente, é um ato jurídico. Produz efeitos jurídicos. Você passa a ter um vínculo especial com a administração pública.
você passa a ter um conjunto de responsabilidades. E todos os meses, vamos imaginar, você vai receber uma bela remuneração. Né? Vai ter uma conta gorda. Né? Gostaram do exemplo? Né? Então veja aqui o seguinte. Realmente, o ato de nomeação é o exemplo mais simples possível de um ato administrativo. Produz efeitos jurídicos. A sua vida vai mudar para melhor. Vamos pensar dessa maneira. Claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Por que é tão importante bater nessa tecla? Ato administrativo é um ato jurídico. Produz efeitos jurídicos. Pelo seguinte: a administração pública também produz ato material. Só que o ato material é diferente do ato administrativo, porque o ato material não produz efeitos jurídicos. Ato material não produz efeitos jurídicos. Não produz uma alteração no mundo do direito. Vários exemplos que já vi em concurso público. Vários exemplos. Primeiro deles, a administração pública mandou operários demolirem uma casa. O ato de demolir a casa, os operários com a marreta na mão, andando na parede. O ato de demolir a casa é um ato material, não é um ato jurídico, não é ato administrativo, não produz efeitos jurídicos, nem que seja a casa errada. Ops, derrubamos a casa errada. Isso pode produzir reflexos econômicos, mas não produz efeitos jurídicos. Todo mundo entendeu? Tranquilo aqui nesse ponto? Um outro exemplo que já vi numa prova objetiva. Um professor apresentando uma aula dentro de uma universidade pública. Mesmo que seja aula de direito, não é um ato jurídico, é um ato material, não produz efeitos jurídicos. Todo mundo entendeu? Um outro exemplo, um médico operando num hospital público. A operação em si, ela é formada por vários atos materiais. Ali nós não vamos encontrar atos jurídicos. Claro, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Vejam, esse ponto é tão importante na prova de vocês que muitas vezes o examinador exagera na prova objetiva e deixa bem claro que o ato tem que produzir um efeito jurídico imediato, do contrário, não será considerado tecnicamente um ato administrativo. Um exemplo que fica mais fácil de visualizar. Imagine um parecer jurídico sem efeitos vinculantes. Existem alguns pareceres jurídicos que têm caráter vinculante. No fundo, não é apenas opinativo, é um comando, é uma direção. Mas imaginem agora o seguinte, um parecer jurídico meramente opinativo. Meramente opinativo. Tecnicamente, esse parecer jurídico sem efeitos vinculantes não é um ato administrativo, porque não produz efeitos jurídicos imediatos. Todo mundo entendeu? Ficou claro isso? Você até poderia questionar, mas pela frequência com que eu já vejo isso em prova, é importante você ter essa lembrança. Porque você sabe, no direito nada se cria, tudo se copia. Não é? O examinador, normalmente para montar aquela questão, ele já fez outras provas, ele já leu outras provas. E isso é importante para nós. Isso acaba sendo muito importante para nós, porque você tem que encontrar profissionalismo na elaboração de provas. Porque você está se dedicando não para encontrar um amador pela frente. Infelizmente, quando cai um examinador de paraquedas ali, você encontra algumas questões
prova objetiva, pelo amor de Deus, que você não tem como responder. Isso que às vezes acaba sendo muito complicado. Às vezes eles pegam ali um doutrinador famoso, alguém que não tem contato com o concurso público, ele acaba montando uma questão falando de um assunto sem importância, falando a respeito de um entendimento minoritário, isso é de matar qualquer um, e você não tem como responder aquela questão objetiva. Então, nós temos que fiscalizar o próprio examinador. O examinador nos fiscaliza, nós fiscalizamos este examinador, né? Aquele negócio. Você olha para o abismo também olha para você. É a mesma ideia. Tem que ficar muito atento em relação a isso. Muitas provas, na minha opinião, deveriam ser anuladas, porque a questão é mal feita. Eu vou cobrar aqui na prova um trecho do livro de um amigo meu. Ele é padrinho do meu filho, então eu vou cobrar ali um trecho do livro. Ninguém leu aquele livro. Nem o cara leu o livro, né? Parou na metade. Todo mundo entendeu como isso acaba sendo complicado? Pois bem. Segundo ponto aqui, muito importante para os concursos aqui de juiz federal da 4ª região. Para ser considerado ato administrativo, tem que ser o resultado do exercício da função administrativa. Nós já trabalhamos função administrativa na semana passada. Vocês têm plenas condições de responder tecnicamente as 3 funções clássicas desempenhadas pelo Estado. Querem fazer aqui uma brincadeira como se fosse prova oral? Eu aponto para alguém e tem que responder? Querem? Hoje não. Hoje não. Entendo. Tudo bem. Tá? Senti o pessoal segurando assim o caderno. Né? Eu tinha até uma técnica, não sei se eu já compartilhei isso com vocês, na faculdade, tinha um professor, a gente sempre tem um professor na faculdade que gosta de deixar os alunos numa situação constrangedora. Né? Então tinha um que fazia perguntas, só que daí apontava, você me diga aí o que você entende disso, né? E a gente que é professor, a gente tem uma visão aqui diferenciada, né? Então a gente vê muitas vezes a reação da pessoa. Então você vai fazer uma pergunta, o pessoal olha para baixo, primeira coisa, né? Ou olha para o lado, né? Ou começa a mexer ali nos livros, assim. Eu tinha uma técnica que funcionava na faculdade. Eu olhava atravessando o professor, como se estivesse imaginando já a resposta. Ele não tinha coragem de perguntar para mim, porque eu estava ainda raciocinando em cima daquilo. Infalível, atravessava o bicho. Nunca perguntava para mim. Então vejam só. O que nós estudamos a respeito de função administrativa na última aula? Na prova oral isso não funciona, viu? O que nós estudamos na última aula a respeito, tecnicamente, do conteúdo da função administrativa? Função administrativa significa aplicar a lei ao caso concreto para a satisfação direta e imediata dos interesses da coletividade. Perfeito. Então veja aqui o seguinte. Quando nós estudamos ali a função legislativa, você, em direito constitucional, tem que trabalhar um processo legislativo e o resultado acaba sendo a lei, ou qualquer espécie normativa do artigo 59 da Constituição. Quando você estuda a função judicial, para executar a função judicial, nós encontramos um processo judicial. Você estuda em processo penal, processo do trabalho e processo civil, com as suas peculiaridades. O resultado da função judicial é uma sentença, decisão judicial. Aqui em direito administrativo, nós estudamos a função administrativa. Para executar a função administrativa, nós temos que utilizar um processo administrativo. O resultado da função administrativa será um ato administrativo. Tranquilo isso? Mas isso é óbvio. Que bom. Que bom. Mais fácil para você acertar na prova.
Certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Qual que é o grande problema que surge aqui? O problema é o seguinte. Alguns autores, e é o caso da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, alguns autores dizem o seguinte: certas autoridades da administração pública, elas desempenham função política e o resultado será um ato político. Ato político é diferente de ato administrativo. Um ato político pode até ser executado por uma autoridade administrativa. Só que o ato político decorre da função política, enquanto o ato administrativo decorre da função administrativa. Legal, entendi isso. O que significa função política? Que eles já cobram na prova preambular de juiz federal. O que significa função política? Daí é que a gente acaba tendo maior dificuldade. Por isso, um alerta para vocês. Na antepenúltima e na penúltima prova, eles cobraram isso já na prova objetiva. Nós temos que recuperar os ensinamentos de Eli Lopes Meireles, porque esse ponto acaba sendo exigido em prova. Nós temos que relembrar o que é Estado, governo e administração pública. Temos que lembrar disso para acertar a questão na prova objetiva. São conceitos básicos. Se você não sabe o básico, como é que você quer saber conceitos mais complexos? Então vamos trabalhar aqui a estrutura, porque é com base nessa estrutura que você vai passar no concurso que você quiser. Em primeiro lugar, o que é o Estado, pessoal? O Estado, vocês sabem, é uma instituição permanente. O Estado foi feito para durar. Até fazendo um comparativo aqui com a linguagem da informática, o Estado, já que é a parte dura, parte permanente, o Estado é como se fosse o hardware. O Estado foi feito para durar. Qual é a finalidade do Estado? Qual é o único objetivo do Estado? Lembro muito bem das aulas de moral e cívica, quando a professora, explicando para as crianças com simplicidade, dizia que o objetivo do Estado é alcançar o bem comum, felicidade geral. Eu imaginava, quando eu era criança, todo mundo dando risada na rua. Isso que é bem comum. Então, atenção. O Estado é uma instituição permanente que tem como único objetivo alcançar o bem comum. Vocês estudam em Direito Constitucional forma de governo. O que é o governo? O governo é a parte flexível, principalmente quando nós lembramos do artigo 1º da Constituição, que nós adotamos aqui no Brasil como forma de governo a república. O que é o governo? É a parte flexível. Nós vamos encontrar numa república uma alternância de poder, uma alternância de governo. Então, o governo é como se fosse o software. De tempos em tempos, ele acaba sendo alterado. Qual é a função desempenhada pelo governo? A função do governo é a função política. Estabelecer as diretrizes gerais que devem ser buscadas pelo Estado. Então vejam só, o Estado existe para alcançar o bem comum. O governo que está dentro do Estado vai decidir qual é o melhor caminho para se alcançar o bem comum. Então lembrem-se, anotem aí, função política é função de planejamento. Anotem, função política é função de planejamento. O governo desempenha a função de planejamento, definir quais são as diretrizes que devem ser buscadas para nós alcançarmos o bem comum. E, finalmente, nós vamos encontrar a administração pública. Anotem que isso é importante.
A administração pública, como diz Eli Lopes Meireles, é uma atividade, uma organização neutra. Palavrinha-chave aqui é neutra. A gente sabe que neutralidade não existe, mas anotem, porque é isso que cai na prova. A administração pública é uma atividade, uma organização neutra. A administração pública não toma partido. O que faz, afinal de contas, a administração pública? Ela executa aquilo que foi planejado pelo governo. Então, repetindo, para a gente gravar bem, e já vou mostrar como é que eles vão cobrar na prova isso de vocês. O Estado existe para alcançar o bem comum. O governo desempenha função política, função de planejamento. Qual é o melhor caminho para se alcançar o bem comum? A administração pública, atividade e organização neutra, não toma partido. O que ela faz? Ela executa aquilo que foi planejado pelo governo. Por isso, pessoal, lembrem-se, a função administrativa é também chamada de função executiva, porque o ato administrativo é um ato de execução, enquanto o ato político é um ato de planejamento. Notaram como eles não se confundem? Na prova, como é que eles cobram? Vocês estão fazendo as provas anteriores, né? Estão fazendo as provas anteriores, né? Tem que fazer. Eles vão colocar o seguinte: quando nós falamos a respeito de governo, função política, nós temos a discricionariedade máxima. Buscar as diretrizes do Estado. A administração pública tem a qualidade de ser neutra. Ela simplesmente executa aquilo que foi planejado pelo governo. Todo mundo entendeu? É dessa maneira simples que cai na prova. Você responde, passa para a próxima fase. Concurso público é como videogame. Você tem que passar para a próxima fase. Tá? Transformar em algo lúdico ali, porque daí fica mais gostoso, inclusive, você estudar. Todo mundo entendeu, pessoal? Um exemplo de ato político desempenhado por uma autoridade administrativa. Vou trazer um exemplo de Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello. Né? Vocês, quando estudam ali em Direito Constitucional, o processo legislativo ordinário, tá? Vocês sabem que um projeto de lei, depois que é aprovado pelo Congresso Nacional, é encaminhado ao Presidente da República para veto ou para sanção. Presidente da República, chefe da Administração Pública Federal. É uma autoridade normalmente administrativa. Agora, quando o Presidente da República veta um projeto de lei ou sanciona um projeto de lei, em primeiro lugar, ele faz uma análise política. Se aquele projeto de lei está de acordo com o seu programa de governo. Não é isso que acontece na prática? Tudo bem, ele pode fazer um veto jurídico se entender que é inconstitucional o projeto de lei. Parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição. Mas a primeira preocupação do presidente qual é? Verificar se aquele projeto de lei está de acordo com o seu programa de governo. Então o veto e a sanção, antes de ser qualquer atividade administrativa, são atos políticos. Todo mundo entendeu? Ficou claro isso? Bom, para nós fecharmos o nosso conceito aqui, nós vimos que, para ser considerado ato administrativo, tem que ser executado sob um regime jurídico de direito público. O regime jurídico administrativo que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Tem que ser executado sob um regime jurídico de direito público. Precisa da força, das prerrogativas, dos atributos que o Estado coloca em suas mãos. Muito simples. O ato administrativo não é melhor do que ninguém.
quando ele é executado sob um regime jurídico de direito público, é apenas para você proteger o interesse público. Por isso que você traz força a esse instrumento. É algo que decorre da própria ideia de função que nós já estudamos. Todo mundo entendeu? Então lembre-se, para ser considerado ato administrativo, tem que ser executado sob um regime jurídico de direito público. Por isso que nós vamos recuperar, e isso cai muito aqui na quarta região, os atributos do ato administrativo. É muito raro você não encontrar uma prova que, direto ou indiretamente, não cobre atributos do ato administrativo, certo? Isso a gente vai estudar numa outra aula. Por que é tão importante falar que o ato administrativo é executado sob um regime jurídico de direito público? Pelo seguinte, às vezes, vamos ver se o pessoal ali consegue me acompanhar, às vezes a administração pública, olha lá, eu não vou cair, hein? A administração desce do seu pedestal e atua em igualdade de condições com o cidadão, despida da sua posição de supremacia. Então, por exemplo, quando você lembra a respeito de licitação. Então, lá em Foz do Iguaçu estava tendo um congresso, o 8º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Tinham quase 2.000 pessoas, e daí hoje de manhã ali dei uma palestra lá. Quando nós falamos a respeito de licitação, na verdade, depois que você escolhe a proposta mais vantajosa, num ambiente de igualdade, num ambiente de isonomia, e agora sempre promovendo o desenvolvimento nacional sustentável, não é? Depois, no fundo, quando você vai celebrar o contrato, normalmente é um contrato de direito privado, aonde a administração pública está despida da sua posição de supremacia. Imagine quando a administração pública vai comprar um veículo. Tudo bem, tem que fazer normalmente licitação, mas depois que escolhe a proposta mais vantajosa, num ambiente de igualdade, sempre promovendo o desenvolvimento nacional sustentável, a celebração daquele contrato é basicamente um contrato de compra e venda. É um ato bilateral, segundo os efeitos, segundo o conteúdo do direito privado. Então, muito cuidado com isso. Nós vamos trabalhar contratos administrativos, que eles gostam de perguntar aqui no TRF da 4ª região. Contrato administrativo, você tem que diferenciar de contratos de direito privado que são celebrados pela administração pública, despida da sua posição de supremacia. Quando a administração pública faz um contrato de compra e venda, é segundo um regime jurídico de direito privado, não é ato administrativo. Quando a administração pública faz um contrato de seguro, um contrato de locação, é basicamente um ato bilateral de direito privado. Não é ato administrativo, porque para ser ato administrativo tem que ser executado sob um regime jurídico de direito público. Vocês estão sabendo a matéria. Ficou claro, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Tranquilo? Então, como é que ficou o nosso conceito? Ato administrativo é um ato jurídico, produz efeitos jurídicos. É diferente do ato material, porque ato material produzido pela administração pública não produz efeitos jurídicos. Ato administrativo decorre do exercício da função administrativa. Ele não decorre do exercício da função legislativa, ele não decorre do exercício da função judicial, ele não decorre do exercício da função política. E, finalmente, para ser considerado tipicamente ato administrativo, tem que ser executado sob um regime jurídico de direito público. É diferente de um contrato de direito privado celebrado pela administração pública, porque daí é um ato bilateral segundo os princípios e os efeitos do direito comum. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Tranquilo aqui? Vejam quantas questões eles podem cobrar num concurso
apenas trabalhando o conceito de ato administrativo. Por isso que acabou sendo a minha preocupação aqui para vocês, para nós começarmos a estudar a matéria. Aqui é doutrina e cai em concurso para juiz federal. Isso aqui você não vai encontrar na Lei 9784. Esse raciocínio vem da doutrina. Notaram que é um conceito amplo, que é um conceito genérico? Tem gente que gosta de um conceito mais enxuto, como é o caso da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Nesse caso, eu vou dar a seguinte sugestão para vocês terem mais instrumentos em mãos, se eventualmente cair uma questão na prova. Acho muito difícil que caia, mas pelo menos você pode trabalhar com isso. Se você quer trazer um conceito mais restrito de ato administrativo, acrescente mais duas características. Duas características. Unilateralidade e produção de efeitos concretos. Produção de efeitos concretos.